Você acha que os judeus foram perseguidos por causa de religião? Não foi só isso. A verdade é ainda pior. Foi por causa de dinheiro, da guerra, do poder. A coroa espanhola venceu uma guerra, mas estava quebrada. E os judeus eram os credores. Por séculos, grande parte da Península Ibérica esteve sob domínio muçulmano. O projeto dos reis cristãos era claro: tomar tudo de volta. Essa guerra durou séculos, custou caro, muito caro. Tropas, armas, alianças, campanhas, tudo isso teve um preço. E a pergunta é: quem financiou essa guerra? Os judeus eram os financiadores da Espanha. Eram banqueiros, arrecadadores de impostos, conselheiros econômicos. Financiavam a guerra com ouro, comércio, crédito. Eram um motor por trás da resistência cristã contra os mouros. Mas quando a guerra terminou, os credores viraram incômodos. Em janeiro de 1492, os reis católicos conquistam Granada, o último reduto muçulmano. É o fim da reconquista. A Espanha está liberta, mas o tesouro real está vazio. A coroa devia fortunas e grande parte da dívida era com os judeus. Os judeus não eram apenas credores, estavam nos bastidores do poder. Sabiam o que acontecia nas cortes, conheciam os segredos financeiros da monarquia, e isso era perigoso. Era mais fácil apagar essa presença do que pagar a dívida. Fernando e Isabel precisavam consolidar seu poder, unificar o reino sobre uma só fé e apagar a dependência financeira dos judeus. Então, surge a estratégia: eliminá-los e ficar com seus bens. Mas para isso precisavam de um selo de justiça, um verniz religioso. Entra em cena a Inquisição. O homem certo para a missão, fanático, implacável, leal à coroa, Torquemada transforma a Inquisição em uma máquina de terror. Denúncias, prisões, torturas, fogueiras, tudo pela fé. Mas o resultado real era a confiscação em massa de bens de judeus. Não bastava expulsar, era preciso deixar um exemplo. As casas dos judeus foram tomadas, os livros queimados, os negócios confiscados, os convertidos vigiados. O povo era ensinado a odiar quem sustentou o reino por séculos. Em março de 1492, os reis católicos assinam o Edito de Alhambra. Todos os judeus que não aceitassem o batismo teriam que deixar o reino em 3 meses, sem levar ouro, sem levar prata, sem levar dignidade. Quem ficasse enfrentaria a Inquisição. Estima-se que entre 120 mil e 150 mil judeus foram expulsos. Dizem que existiam mais de 800 mil judeus naquela época. Milhares morreram na fuga. Outros foram escravizados no caminho. Alguns foram recebidos pelo Império Otomano. Outros foram para o norte da África e muitos chegaram em Portugal. Mas lá, o ciclo de perseguição recomeçaria. Em 1496, Dom Manuel I, de Portugal, pressionado pela Espanha, expulsa os judeus. Em 1497, ordena a conversão forçada. Agora não havia escolha, batismo ou morte. Os judeus desaparecem oficialmente, mas surgem os cristãos novos. A fé muda de nome, mas não morre. Muitos dos credores da coroa foram denunciados e queimados. Os nomes deles: Mendes, Nunes, Castro, Coelho, Cardoso, Henrique, Ventura, Passos, Furtado. Estes nomes estão nos autos da Inquisição, mas também nos documentos do Brasil e talvez na sua família. A história oficial diz que foi pela fé, mas os arquivos mostram que foi pelo ouro. Os reis venceram a guerra, mas mataram os próprios aliados. E você? Talvez tenha herdado um pedaço dessa história, um nome, um gesto, uma saudade que não tem explicação. Escreva nos comentários: minha família carrega essa memória. Compartilhe com quem precisa conhecer a própria história. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, o joinha. E você também pode se tornar um membro do nosso canal e ser parte ativa nesta grande comunidade que está recontando, ou melhor, contando a história do passado brasileiro. Milhões de brasileiros têm origens judaicas e essa comunidade, que já passa de 100 mil pessoas, está contando a verdadeira história que foi escondida. Fique agora com mais um vídeo e mergulhe
na sua própria história. Nos vemos lá. Até a próxima!